Queria primeiro agradecer à direção da ERISA o convite e à direção do Departamento de Terapias Não Convencionais da ERISA o convite para participar aqui. Queria também felicitar os anteriores preletores pela pertinência das informações e das suas visões. Aqui o meu colega Clemente também. E, enfim, eu vou ser mais breve e ia começar com uma das frases ali do Dr. Alberto Matias, quando disse que Portugal era pioneiro na regulamentação das terapias não convencionais. E realmente é um momento, estamos num momento extraordinário. Pode ser muito importante para todo este processo de reconhecimento, mas não só de reconhecimento formal, legal, mas também num processo que se quer que seja de aceitação e de cooperação, quer com as terapias convencionais, não é? Já que falamos em não convencionais, supõe-se que as outras são convencionais, não só com os outros terapeutas convencionais, mas também com a sociedade civil em geral, porque só conseguiremos evoluir, sobreviver, se todas estas sinergias se conseguirem aplicar e se conseguirem que tenham lugar. Pegando na palavra pioneiro, ou na frase em que nós éramos pioneiros, é também para vos dizer que Portugal também é pioneiro, porque este ano os diplomados em osteopatia da ERISA, os primeiros diplomados em osteopatias da ERISA, foram também os primeiros pioneiros em fazer o seu juramento. Enfim, e isso muito se deve à direção do Departamento das Terapias Não Convencionais da ERISA, onde aqui a doutora Mónica, enfim, não é por estar aqui, mas que teve um papel fundamental e tendo sido ela a redatora desse primeiro juramento. Portanto, é o primeiro juramento na Europa. Somos pioneiros. Aqui o meu colega Clemente Rocha disse muita coisa que julgo ser transversal às outras terapias não convencionais. Eu, enfim, como osteopata, revi-me muito naquilo que disse, quer nas dificuldades, nos desafios e quer nas oportunidades, mas eu gostaria só de reforçar aqui alguns aspectos. O primeiro aspecto, relativamente à osteopatia, é que com uma regulamentação há a oportunidade de haver um corte com uma prática onde havia a ausência de um paradigma. Porque os profissionais de formações, sem pôr em causa a credibilidade e a qualidade do serviço que os profissionais prestavam, o que se revelava era que essa mesma prática demonstrava níveis de formação e perspectivas de formação muito diferentes. E julgo que a regulamentação dá um contributo, não sendo uma forma final de criar uma única linha de desenvolvimento de uma determinada terapia não convencional, mas pelo menos traça um caminho esse que se vai ter que fazer. E que agora se pode fazer de uma forma muito mais organizada, muito mais formalizada, coisa que anteriormente não era possível fazer, porque qualquer instituição ou a ausência de instituição podia criar uma escola, um curso, nomear-se e dizer-se que era terapeuta não convencional, e agora há regras. Sabendo nós que a própria legislação tem, ao fim, algumas contradições, alguns aspectos em que não são consensuais, mas isso é um caminho que se há de fazer. E que estaremos cá todos para o trilhar e para, em cooperação, auxiliar também o poder político e legislativo a fazê-lo e a fazer os ajustamentos que sejam necessários. Depois, eu gostava também de falar na questão da formação, que é fundamental. Porque a formação vai
quer na perspectiva de reconversão dos profissionais, no processo de aquisição das suas carteiras profissionais, de acordo com a metodologia que a CSS definiu e, portanto, com as carteiras definitivas, as provisórias e a outra modalidade de prova, a formação, e que só faria sentido ser ensino superior politécnico, enfim, ou outro, mas foi assim a decisão do legislador, porque isto vai permitir, então sim, a estabilização de um paradigma. E quando eu digo paradigma, não falo aqui nem numa norma, num conceito muito normalizado, mas que claramente, paradigma é esse, que claramente indica o caminho e os limites desse caminho. Os limites dessa estrada são estes. Sabendo nós que a estrada tem uma determinada largura, pode ter uma largura de várias faixas, não é? Da autoestrada, pode ser um caminho mais estreito. Mas isto era um aspecto fundamental. Porque só isso é que vai permitir que haja elevação da qualidade do serviço prestado. Serviço prestado ao utente, paciente, doente, como lhe queremos chamar. No fundo, é o fim máximo da nossa existência. Portanto, nós prestamos este serviço com qualidade, de forma a que consigamos ajudar quem necessita desta ajuda. E isto também vai permitir, portanto, que esta formalização, que se corporiza nas instituições de ensino superior, que isto tem que se formalizar, ganhar corpo com a investigação e com a criação de conhecimento. E, como disse aqui o colega Clemente, nós sabemos que tem que haver um caminho também na construção de um paradigma de modelo científico. Nós sabemos que é de muito difícil aplicação às medicinas não convencionais, pela questão da evidência, o que é evidência. E isto também é um caminho a fazer e que já se tem feito. No fundo, é o paradigma de ferramentas, de modelo de investigação, tem que também fazer-se na construção, na aquisição de ferramentas de maior sensibilidade nos processos de tratamento dos dados. Enfim, há todo um grande caminho que se tem que fazer e que se irá fazer. E para isto, parece-me para mim fundamental aqui dois aspectos. Primeiro, a nossa terapeutas não convencionais, nossa relação com os terapeutas convencionais. Temos que fazer o caminho de quebrar, de acabar com a desconfiança que há, a não aceitação, que é mútua. E esse caminho tem que ser feito necessariamente. Porque a partir de agora não há motivo, porque agora a lei assim exige, não há motivo para que os profissionais trabalhem de costas voltadas. E nós sabemos que estas coisas não se implementam por decreto. Há um longo caminho a fazer. E este longo caminho a fazer tem que ser feito e tem que ser iniciado pela criação das condições para a cooperação. Falamos em investigação. Bem, mas se nós, terapeutas não convencionais, quisermos fazer investigação, temos de ter acesso a populações. E onde é que estão as populações? Estão nas terapias convencionais, nos hospitais. Portanto, tem que ser criadas as condições de forma a que a investigação seja feita em cooperação com as medicinas convencionais. Por outro lado, há aqui também uma questão que me parece importante, e com isto espero concluir, que é a questão da aceitação pela sociedade civil. Através de mecanismos, de estratégias de divulgação, de forma a que se quebrem mitos e preconceitos. Nós sabemos que existem, não é? E existem também porque tem a ver com a questão filosófica. Nós somos educados para um paradigma social e mental
onde o paradigma da terapia convencional nos acompanha desde a nossa nascença. E, portanto, temos muitas dificuldades em sair desta caixa, que é uma caixa filosófica, não é? De olhar para o mundo, para a realidade e para o ser humano de uma determinada forma. Que não é uma forma errada, é de lado, olhamos de lado, pronto. Os outros olham de frente, nós olhamos de lado, ou de cima, ou de esguelha, não é? E, portanto, há toda uma necessidade de trilhar este caminho. E que eu gostaria de acreditar que a palavra-chave seria a cooperação. Porque só assim é que iremos conseguir, por um lado, conviver, e que teremos que conviver, a lei assim exige, mas esta convivência, como não pode ser realizável por decreto, tem que ser realizável por medidas. E aí o legislador, o poder político pode ter algum papel ao criar essas condições. Os profissionais, os investigadores, os académicos farão esse caminho. Se tiverem terreno para o poder fazer. Muito obrigado.